Quem é Jesus? Jesus é a pessoa central do Novo Testamento. Todo o Novo Testamento se desenvolve ao redor e por causa de Cristo. Aliás, toda a Bíblia é centrada na pessoa de Jesus, porque Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo para nos trazer salvação. Precisamos ter essa certeza em nosso coração e temos que conhecer as Escrituras e entender como elas falam de Cristo, de que forma elas falam de Cristo. Há vários versículos e várias referências à pessoa de Cristo, mostrando, apresentando de formas, com perfis diferentes, não perfis diferentes, mas com ângulos diferentes. Quem é a pessoa de Cristo? Cristo é o centro, é o clímax da revelação do Pai. Lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Além disso, Cristo é a graça vestida de humanidade. João 1,14, né, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E uma outra apresentação também no Evangelho de João, nos 3 primeiros versículos, diz que Jesus é o Verbo encarnado. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo aqui era a palavra, né? O Gênesis começa dizendo: disse Deus, haja luz e houve luz, haja separação entre a terra e as águas, enfim, o mundo foi criado pela palavra de Deus, né? E o eu sou, né? O Verbo era no princípio, e ele se fez carne e habitou entre nós. Ele é o Verbo encarnado, é Deus encarnado. A história de Cristo toda mostra o seu amor sacrificial, a sua plena entrega, a sua doação. Cristo veio a 100% Deus, mas 100% homem também, e por isso pôde ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como homem, ele padeceu, ele sofreu na cruz para se entregar em redenção da humanidade, né? por nossos pecados, para limpar os nossos pecados. A sua vida, a sua história precisa ser entendida e conhecida, e por isso chegou até nosso tempo os 4 evangelhos que contam a história de Cristo, e de formas um pouco diferentes, com abordagens narrativas um pouco diferentes, alguns mostrando os fatos, outros mostrando os outros, né? Os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de sinóticos porque eles têm bastante coisa em comum, bastante fatos e narrativas da história em comuns, por isso eles são chamados sinóticos. Não são completamente iguais, são escritos com objetivos, vamos dizer assim, diferentes. Um é escrito para gentios, outro é escrito para judeus, outro é escrito buscando a narrativa da ação. Enfim, são abordagens e formas de escrita, né? Enfim, estilos literários, é isso que eu queria lembrar. Estilos literários um pouquinho diferentes, todos eles são narrativa, mas com focos e direcionamentos com público-alvo um pouquinho diferente. E João, enquanto Mateus, Marcos e Lucas mostra vários fatos da vida de Cristo e procuram e buscam documentar esses fatos para mostrar a evidência da humanidade, a evidência de que Cristo era o Filho de Deus e esteve aqui como pessoa humana. O Evangelho de Jesus
busca focar um pouco mais na questão da divindade de Cristo. Ele mostra Cristo como Deus. A biografia de Cristo, é estranho a gente falar biografia de Cristo, eu acho um termo até um tanto quanto estranho, porque estamos falando do Filho de Deus, mas ele esteve aqui por 33 anos, viveu 33 anos, e a sua história de vida e as coisas que ele fez foram narradas e precisam ser entendidas para que a gente aprenda o que ele queria, né, que nós fizéssemos, qual era a missão que ele deixou para a gente e o que a gente precisa seguir, né? Jesus realizou milagres, Jesus fez sinais extraordinários, andou sobre a água, acalmou a tempestade, curou cegos, leprosos, ressuscitou pessoas mortas, e esses milagres todos tinham um foco, tinham um objetivo didático de mostrar alguma coisa. Jesus não fazia um milagre simplesmente por fazer, olha, agora eu vou deixar todo mundo deslumbrado, vou fazer um milagre aqui, né? Não, ele não fazia isso. Ele fazia quando havia necessidade ou quando havia uma pedagogia, quando havia um objetivo de ensinar ou de mostrar ou de fazer alguma coisa. E esses milagres, é interessante a gente mostrar que muitas vezes uma coisa boa acontece na vida de alguém e existem pessoas que gostam e pessoas que odeiam que aquela coisa boa tenha acontecido na vida daquela pessoa, né? E com os milagres era a mesma coisa. Jesus curava e aquela pessoa que tinha sido curada, ela ficava maravilhada, ela ficava alegre, ela se sentia realizada, se sentia atendida, se sentia olhada, cuidada por Deus. Mas, ao passo que Jesus fazia esses milagres, ministrava essas curas, ele também, de certa forma, irritava, mostrava, colocava a liderança judaica contra ele, né? Quando alguém faz alguma coisa maravilhosa, um sinal, um milagre, bom, a gente gosta de compartilhar, mas conte sempre com uma certa descrença das pessoas, né? As pessoas vão olhar e vão, não, veja bem, não foi bem assim, você está fantasiando. Pode ter acontecido e eu acredito que possa acontecer com um objetivo específico, com uma forma necessária de Deus agir. No momento que Deus precise agir, ele faz o que ele precisar fazer, ele continua sendo Deus, ele tem o poder e a autoridade para fazer isso se ele quiser. E muitas vezes a gente vê e entende uma coisa de forma milagrosa ou realmente uma coisa impossível acontece na frente dos nossos olhos e ao contar para alguém, aquela pessoa se coloca como descrente. Aquela liderança judaica, na época de Cristo, de fato, também se colocava de forma descrente, não acreditava e desconfiava e achava que era ou falava, né, como se fosse um charlatão e começava a debater e confrontar as coisas que Cristo fazia. Mas isso acontece também nos nossos dias, como eu disse, quando algumas coisas acontecem em nossa vida, ou a gente conta alguma experiência, ou a gente tem alguma experiência com Deus, né? O importante é a gente entender que Cristo, quando realizava milagres, realizava para atender pessoas, sim, mas realizava com um objetivo específico, realizava com uma pedagogia específica, com uma ideia específica, né? João 21, 25 diz aqui que um pouco do que ele fazia foi registrado, né? E que não foi possível registrar tudo o que ele fez.
Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então, veja que a gente está vendo 4 livros que narram alguns fatos da vida de Cristo, e já são vários milagres, e João está dizendo aqui que muito mais coisa foi feita e que não caberia em todos os livros do mundo tudo que Cristo fez se tudo fosse relatado. Lembrando que enquanto Jesus fazia o seu ministério, quando ele executava o seu ministério, ele não escreveu nada, ele não deixou nada escrito registrado, nem ninguém que estava com ele ali naquele momento registrou. Depois, já mais da metade do primeiro século, que os evangelhos começaram a ser registrados e começaram a ser escritos as experiências, o convívio, narrado aquilo que Cristo tinha realizado. O nosso texto básico está em João 20, versículos 30 e 31. João 20, versículos 30 e 31, e o tópico aqui fala o objetivo deste evangelho, do evangelho de hoje, diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, o evangelho de João teve esse foco específico, né? E os evangelhos têm esse foco, essa ideia de trazer o plano de salvação, trazer a narrativa, a narrativa da vida de Cristo, né? E motivo pelo qual essa lição hoje a gente chama de a biografia de Jesus. Estamos começando uma nova série de lições, né? A lição pertence à revista Palavra e Vida, edição número 75. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível no site batistasfluminense.org.br. Você pode clicar lá. Eu estou com a revista em papel, mas existe a revista em PDF, com o mesmo conteúdo. Você pode baixar e acompanhar. O tema dessas lições são Jesus, vida e obra. E essa primeira lição foi escrita pelo pastor Vanderlei Batista Marins. 3 tópicos aqui dividem essa lição e, na realidade, falando da biografia, mas tentando identificar ou mostrar na Bíblia como Cristo era retratado, 3 tópicos ou 3 títulos pelos quais Jesus era chamado são descritos aqui. O Filho do Homem, Jesus é o Filho do Homem, é o Filho de Davi e o Filho de Deus. Bom, a primeira expressão, Filho do Homem, é uma expressão que Cristo usava, né? Ele se referia a si mesmo, fazia referência a si mesmo com essa expressão. Aparece a primeira vez aqui em Mateus 8, 20. Jesus tem alguns que querem segui-lo, né? Nos versículos 18 a 22, aqui vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem, então aproximando-se deles um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E o outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Então, aqui é a primeira vez que aparece a referência de Cristo como o Filho do Homem, né? Essa expressão, né? Já apareceu lá atrás no livro de Daniel, no profeta Daniel 7, capítulo 7, versículos 13 e 14, diz assim: e eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu,
como o filho do homem. Dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para todos os povos, nações e homens de todas as línguas o servirem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. O filho do homem é o filho de Deus, né? É uma expressão colocada aqui e Jesus possivelmente repetiu o termo que já existia lá, registrado em Daniel, né, que era um profeta, Daniel já tinha relatado aqui o filho do homem como uma pessoa, como alguém que é humano, né? Uma expressão humana. Mateus 26, 64, aparece um outro momento aqui em que Jesus está à frente do sinédrio. Tem bastante temas, bastante textos essa lição. Quando a gente faz um estudo temático, acontece isso, a gente não estuda um texto específico, e é interessante. Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Eu vou ler o versículo anterior. Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondendo Jesus: tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes, dizendo: blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunha? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Jesus fez uma clara referência a essa profecia de Daniel, né? E por isso ele se tornou, digamos assim, no julgamento do sumo sacerdote. Ele estava blasfemando porque o sumo sacerdote não acreditava que ele era o Filho de Deus, e por isso ele era réu de morte, foi réu de morte, né? Isso é o que estava escrito na lei, né, que esse tipo de blasfêmia a pessoa seria réu de morte. E como eles não acreditaram, não entenderam, não aceitaram, e mesmo com sinais e prodígios, a liderança religiosa daquela época, mesmo que esclarecida, sabendo, vendo, conhecendo a palavra, não o aceitou, né? Aqui a narrativa do nosso autor aqui diz: os olhos do profeta Daniel, guiados por Deus, atravessaram séculos e vislumbravam o triunfo do Filho do Homem, para o qual todas as coisas convergem, né? Então, veja que essa expressão Filho do Homem veio de lá de Daniel, da profecia de Daniel. Jesus, como Filho de Deus, se apropriou desse termo. Ele mostrou que ele era realmente o Filho de Deus e fez essa ligação para que ele se revelasse como o Filho de Deus. Um outro fato significativo que também usa essa expressão já é um pouco mais à frente. Aí a gente já está falando de Estevão, já estamos lá em Atos 7, 51 a 53. Lembrando que Estevão, a situação de Estevão aparece depois que Cristo morre e ressuscita, né? A gente está falando aqui ainda antes da conversão de Saulo, né? E Estevão, Atos 7, 51 e 52 diz assim: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram os vossos pais, também vós fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério dos anjos
e não a guardastes. E logo depois disso aí, no versículo seguinte, narra a morte de Estevão. Ele foi, a sua narrativa ali de chamar a atenção daquela liderança, de que eles tinham matado o Filho de Deus, não tinham aceitado a salvação dada por Deus, e ele foi apedrejado e morto, né? E ele usou essa expressão, né? Teimosos, incircuncisos de coração e de ouvidos, numa outra tradução. E ao ser apedrejado lá no 56, ele disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Essa expressão céus abertos, ela aparece algumas vezes na Bíblia e o significado é como se você estivesse entrando na sala do trono, vendo diretamente a sala do trono de Deus, né? A eternidade, a presença de Deus, mas de uma forma, digamos assim, visual, né? Eu vi os céus abertos, é como se você estivesse entrando ali na sala do trono, né? E aí ele fala, eu vi os céus abertos, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus, e ele já estava sendo, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, versículo 55, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, né? E eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor, recebe meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em voz alta, Senhor, não lhes imputes esse pecado. Com estas palavras, adormeceu, para não dizer que ele morreu apedrejado, porque estava chamando a atenção da liderança e eles, por terem crucificado a Cristo, o Filho do Homem, né? E ele teve esta visão, essa cena, que é uma cena cruel, ela é uma cena desumana, né? Mostra ali que a liderança não estava tendo entendimento do que estava acontecendo e que era necessário que eles se convertessem. A impressão que a gente tem quando a gente lê ali, sobretudo além dos evangelhos, o livro de Atos, é que as pessoas logo depois da ressurreição de Cristo e sua ascensão ainda não estavam entendendo muito bem o que estava acontecendo. Algumas entenderam e começaram a trabalhar, outras começaram a pensar o que tinha que fazer, e mais tarde a gente vê narrativas de alguns dos apóstolos, de alguns que estiveram, dos irmãos de Cristo, como livros da Bíblia, que lá no Evangelho mostrava que eles eram contra o que Cristo fez, né? A expressão aqui que Estevão fala, né, de ver os céus abertos e o Filho do Homem à destra de Deus, significava para ele assim, eu vou ser martirizado. Ele provavelmente entendeu muito bem o que aconteceria com ele, e aquela visão de Cristo ao lado do trono lhe dava uma certeza, uma segurança, uma força para enfrentar aquele martírio pelo qual ele estava passando. E Jesus, Filho do Homem, né, remete à sua humilhação e sofrimento pelo qual ele foi marcado desde o seu nascimento. Cristo nasceu para morrer por nossos pecados, né? E ele foi traído, ele foi negado, ele foi preso e ele foi morto, mas ressuscitou e está exaltado. Então, uma primeira expressão pela qual Jesus é chamado é Filho do Homem. A segunda expressão, que eu já citei no início, pela qual Jesus é chamado é Filho de Davi. E essa expressão, ela traz uma ligação estreita com a genealogia de Cristo. Ela traz uma ligação
terrena, humana da pessoa de Cristo encarnado com a sua descendência, né? Então, Lucas 1, versículos 32 e 33, a gente tem algumas referências a isso. Lucas 1, versículos 32 e 33, diz assim: E será grande e será chamado Filho do Altíssimo Deus, o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Davi, seu pai, já é em si uma referência a Romanos 1. Peraí, passei demais. Romanos 1, versículo 3, diz assim: com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Então veja que há uma preocupação em alguns pontos, tanto do Evangelho quanto em alguns outros pontos dos apóstolos, em mostrar que Cristo era descendente de Davi. Havia uma árvore genealógica e ela está ali escrita no iniciozinho de Mateus. Se você olhar o primeiro capítulo de Mateus, os primeiros 17 versículos, vou abrir aqui para conferir, tem a genealogia, a genealogia de Cristo, que vem livro da genealogia de Jesus, vem lá, Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ele bota duas referências, Davi e Abraão. Abraão, ele foi chamado por Deus para ser pai de uma grande nação, e diz que dele viria a salvação. E aí vem mostrando toda essa genealogia. Tem algumas coisas na Bíblia que quando a gente lê, a gente acha estranho, acha que não dá para digerir, que não dá para tirar informação nenhuma, e genealogia é uma delas. Isso aqui é preocupação do pessoal da época, né, para dizer que Jesus era da família de Abraão. Tá, tudo bem, mas tem outras informações também que a gente tira desta genealogia, né? O nosso autor aqui citou várias delas, várias lições. Há um propósito eterno que se manifesta no tempo, né? Deus tem um plano eterno de salvação e ao longo do tempo ele vai cumprindo, ele vai trazendo o que ele precisa trazer para cumprir a sua finalidade. O ser humano é indispensável aos ideais divinos, ou seja, Deus quis, não é que indispensável é uma palavra forte, né? Mas Deus quis cumprir isso através dos seres humanos. As gerações se comunicam através da família. Olha que conceito interessante, né? Conceito de família, quando a gente vê uma árvore genealógica dessa de Cristo, com várias descendências, até chegar de Abraão, até chegar em Jesus, a gente vê que há a questão da família, da cultura, do histórico, né? Será que a gente conhece quantas gerações da nossa família? Eu, particularmente, só devo conhecer 3 gerações e olhe lá, né? Tem mais lições que a gente pode tirar. Os problemas e lutas fazem parte da vida, mas não determinam sobre ela. Então a gente pode ver aqui através das gerações ali: Abraão gerou Isaac, Isaac Jacó, Jacó Judá e seus irmãos, Judá gerou Tamar, Pérez, Azeras, enfim, e vem mostrando aqui, alguns desses tiveram grandes problemas no meio do caminho, mas não determinam o fim daquilo, né? Apesar da fragilidade humana, o poder de Deus, sua misericórdia e graça estão sempre presentes. Pessoas podem mudar, serem restauradas e ocupar lugar de honra na história. No meio da genealogia de Cristo, tem uma pessoa aqui que é a Raabe. No versículo 5, lá, Salmão gerou de Raabe a Boaz. Raabe
foi uma prostituta que estava em Jericó. Você acha o nome dela lá no Josué, no capítulo lá, na época, a parte do texto que fala da tomada de Jericó, quando Israel manda 2 espias e Raabe, a prostituta, esconde esses 2 espias, diz que Deus é poderoso, ela sabia que Deus era poderoso e que pedia que salvasse ela e sua casa. Veja que depois ela casa com Boaz, e aí continua Ruth, Obed, Jessé, e Jessé, o rei Davi, e Davi Salomão, e Salomão a Roboão, Abidias, Asa, e continua. Então ela foi restaurada. Com certeza ela deixou aquela sua vida, aquela sua prática, pela misericórdia de Deus, por amar a Deus, por entender que Ele era poderoso, e Deus mudou a sua vida e lhe deu um lugar de honra na árvore genealógica. Deus muda as pessoas, Deus pode mudar as pessoas, né? E as pessoas podem ser restauradas e fazerem uma participação importante nos planos de Deus, né? E aí aponta ali, para o fato de Messias ser filho de Davi, pertencer à sua linhagem, egresso da tribo de Judá, pronto, né? E pela pessoa de José, seu pai adotivo, de Maria, sua mãe, enfim, Mateus 1 até o versículo 21, e dará à luz a um filho e porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles, né? Então, veja que Mateus aqui tem esta preocupação de fazer a ligação terrena de Cristo com a árvore genealógica de Abraão, mostrando que foi o cumprimento da promessa de Deus, né? Não era apenas um rei, um monarca que iria aparecer para tomar o poder. Isso os judeus esperavam naquela época e esperam até hoje, né? E a promessa do Salvador, do Messias, estava assim sendo demonstrada que foi cumprida, né? E Deus não falha, quando ele promete, ele cumpre, e Mateus está aqui registrando isso, né? O ano aceitável do Senhor, né? A redenção chegou ali com a vinda de Cristo. Então, Jesus aqui no Evangelho de Mateus e em algumas outras passagens, então ele é identificado como filho de Davi. Aliás, ele também é identificado como filho de Davi em algumas outras passagens. Então, veja que coisa interessante. Então, o filho de Timeu, lá em Marcos 10, de 46 a 50, ele era um cego de nascença. E olha, os cegos eram pessoas, os doentes e cegos e leprosos, eram pessoas, coxos, eram pessoas que eram marginalizadas, elas viviam à margem da sociedade. Mateus 10, versículo 46, não é 46, é Marcos, perdão, Marcos 10, de 46 a 52, mostra aqui essa história do cego filho de Timeu, e ele chama Jesus desta forma, né? Olha o 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Como ele sabia que Jesus era da linhagem de Davi? Por que ele fez isso? Mas ele reconheceu, né? Ele reconheceu que Cristo era o filho de Davi. Ele sabia, eu imagino que outras pessoas daquela época tinham esta certeza de que Jesus era
de fato o Cristo, né? E que ele veio cumprir a promessa. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E Cristo vai e cura o cego Bartimeu. Também tem uma passagem lá em Mateus 15, 21 a 28, de uma mulher cananeia que tem a sua filha identificada. E ela identifica Jesus também, tem a sua mulher, perdão, vamos lá, a mulher cananeia que tem a sua filha endemoninhada, perdão, misturei as estações, e ela identifica Jesus como filho de Davi. Então veja que algumas pessoas testemunharam sobre isso naquela época, né? Mateus 15, de 21 a 28, partindo Jesus dali para os lados de Tiro e Sedom, e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoninhada. Veja que é uma pessoa não tão culta, pelo menos a Bíblia não descreve como de uma daqueles clãs, daqueles grupos estudados e profundos conhecedores da palavra, mas ela revela que Cristo era filho de Davi, era da raiz de Davi. Esse título não se restringe à origem da humanidade de Cristo, não se restringe à sua parte humana, né? Da sua linhagem humana. Esse texto, filho de Davi, esse título, perdão, filho de Davi, tem um objetivo muito maior, culminar na direção, concluir que Cristo era o Messias, né? Então apontava também, apesar de ser uma genealogia humana, apontava para a sua divindade, apontava para que Cristo, para Cristo sendo o cumprimento da promessa que Deus fez aos homens de mandar o seu próprio Filho, né? Não, Jesus é ao mesmo tempo Deus e homem. O próprio Jesus faz a seu respeito, consequentemente corroborando com o assunto, uma notável e linda declaração: eu sou a raiz e a geração de Davi. A brilhante estrela da manhã está em Apocalipse 22, 16. Bom, então, filho de Davi tem uma ligação com a genealogia, mas também sinaliza o cumprimento da promessa do Messias. Terceiro tópico aqui, o terceiro título que a gente estuda aqui é com relação a Jesus, o Filho de Deus, né? A obra redentora de Cristo é a expressão do seu amor máximo, do seu amor e do amor de Deus. Deus mandou o seu próprio Filho para morrer por nós, né? Essa expressão João colocou lá no versículo muito conhecido que a gente decora e fala, que é o João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Unigênito é único, é o seu Filho único, né? E o versículo 17 diz assim: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Para isso, Deus mandou o seu Filho aqui. Veja que Jesus ser o Filho de Deus e morrer numa cruz
para me salvar e para te salvar, é a expressão máxima do amor de Deus por nós e a expressão máxima do seu amor de Jesus mesmo por nós. Afinal de contas, ele sofreu numa cruz dores humanas, dores horríveis, era uma pena de morte dolorida, sacrificante, era uma pena complicada, né? E olha que ele poderia não ter feito isso, né? Tem uma música que diz o Rei da Glória, o Rei dos Reis, né? Sim, Cristo entregou sua vida de forma espontânea, ele a deu, ninguém poderia obrigá-lo, foi seu próprio amor que morreu. Filipenses 2, né, que diz esse texto aqui, tende em vós o mesmo sentimento que houve, versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo como forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Morte de cruz era uma morte dolorida, mas era uma morte humilhante. Era uma pena de morte para os piores bandidos, né? Pelo que Deus também o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então veja que Jesus é o Filho de Deus, ele é Deus encarnado, ele encarnado em forma humana e sendo Deus não se usurpou, não deixou de morrer por nós, não disse não chega, não quero mais, não vou subir na cruz, mas não vou doer, né? Eu vou resolver que eu não vou doer, né? Mas não fez, ele sofreu, ele padeceu morte e morte de cruz para nos salvar. Sendo Deus em forma humana, se colocou como servo para servir, para morrer em nosso lugar, né? Ele tinha a natureza divina, mas se submeteu, né, a morrer por nós como ser humano. 2 Coríntios 5, versículos 18 e 19 diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Jesus morreu numa cruz e ressuscitou para nos reconciliar com o Pai, para nos trazer de volta ao caminho do Pai, né? E apesar de Jesus ter a natureza humana, ele era perfeito. Colossenses 2:9. Colossenses 2:9 diz assim. Colossenses capítulo 2, versículo 9, tá aqui. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele era 100% humano, ele era 100% Deus, né? A designação Filho de Deus, aqui ó, que comentário interessante, ornamenta a bibliografia de Jesus, identifica a sua deidade, ou seja, a sua característica como Deus. O Filho é divino, da mesma essência e substância do Pai. O Filho e o Pai são um, e apesar de estar encarnado, ele é um com o Pai. João 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um, né? Jesus afirmou. Essa manifestação, a manifestação de Deus durante o batismo de Cristo, né, mostrou a divindade
de Cristo, né? A aprovação de Deus, né? A pomba descendo e a voz do céu que todos ouviram e dizia: esse é meu filho amado em quem eu me comprazo, né? Quando Paulo se converteu, lá em Atos 9, lá tem o Saulo, Saulo, por quem me persegues, ele começou a proclamar nas sinagogas que Cristo é o Filho de Deus. Era enquanto figura humana naquela época, e Paulo narra que Cristo o encontrou, veio ao seu encontro, apareceu, e que ele é o Filho de Deus, né? E aí, claro que quando Paulo começa a pregar isso, e Paulo, ou antes, Saulo, ele usava o nome, ele não mudou de nome, na realidade ele passou a usar o nome romano, né? Ele tinha um nome romano e um nome judeu, né? Ele usava o nome de Saulo inicialmente, o nome judeu, Saul, e ele era fariseu, então ele cuidava da lei, ele conhecia a lei muito bem, ele era zeloso, e por isso ele estava perseguindo as pessoas que queriam fazer um judaísmo diferente, né? Sabe aquele camarada que começa a ver coisa diferente na igreja, vai lá reclamar, né, e vai falar que não é para fazer? Não leve a mal, ele está querendo ser zeloso, ele está querendo ser cuidadoso com as modificações. Saulo também fazia isso. E ele começou a perseguir aqueles que eram de uma seita chamada Caminho, era o nome que era chamado naquela época. Eram os seguidores de Cristo, que iam na sinagoga, continuavam naquele primeiro momento a sacrificar, mas se reuniram de casa em casa no primeiro dia da semana para lembrar de Cristo e comemorá-lo. E Saulo então foi perseguir esses que estavam degringolando o judaísmo, que estavam mudando, por assim dizer, a religião. E depois ele tem um encontro com Cristo, passa a usar o seu nome romano Paulo e começa a pregar que Cristo apareceu, que Cristo era o Filho de Deus. Não tenha dúvida que quando ele falou isso, quando ele começou a pregar isso, ele começou também a fazer com que outros judeus zelosos ficassem revoltados contra ele. Tanto é que depois ele foi preso algumas vezes e acabou sendo, diz a tradição que ele acabou sendo executado, né? Então, veja que Paulo prega isso, né? Que Cristo era o Filho de Deus, ele se coloca como filho abortivo, né? Porque ele foi convertido, Cristo apareceu para ele depois de ter morrido e ressurreto, é um filho tardio, um filho abortivo, que ele usa essa expressão, e ele começa a proclamar que Jesus era pré-existente, o Filho de Deus enviado ao mundo desde da fundação do mundo. E Marcos apresenta Jesus como Filho de Deus, Mateus e Lucas o reconhecem como tal, e João enaltece o relacionamento pai-filho, dizendo: em virtude da natureza eterna, o Filho possui todas as prerrogativas divinas. Cada evangelho, como eu disse, tem um foco um pouco diferente, trazendo um enfoque um pouquinho diferente a respeito de Cristo. Mas a sua biografia, a biografia de Cristo, mostra a sua humanidade e mostra a sua divindade. Mostra a evidência da sua missão, mostra a evidência da promessa do Messias sendo cumprida até os nossos dias, né? Na genealogia de Cristo tem não judeus, olha que interessante, né? Mas pessoas que tiveram experiências com Deus. Isso quer dizer que Deus não faz acepção de pessoas, não faz diferença, não faz discriminação de nenhum deles. Deus ama o ser humano, ele não ama o pecado. Ele ama o pecador, mas não ama o pecado. E para segui-lo, a gente precisa deixar o pecado de lado. Para isso, Cristo morreu por nós. João 1,9, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
precisamos conhecer a Cristo, mas a gente precisa conhecer a Cristo mais do que a sua biografia, ler sobre a biografia de Cristo, ler sobre a sua vida e seus feitos, não fazem com que a gente conheça bem a Cristo. Nós temos a oportunidade de conhecê-lo face a face, todo dia um pouquinho, nos relacionando com Ele. Temos a oportunidade de orar, de falar com Deus, de falar com Cristo e conhecer a Deus, conhecer a Cristo, ter a sua companhia, a sua ajuda, e Ele está ao nosso lado todos os dias. Basta que a gente ore, que a gente leia a Bíblia e tenha a Bíblia guardada no nosso coração, né? Jesus, em sua vida, operou milagres, né? Como eu falei, milagres que davam testemunho da sua divindade, refletiam o seu poder. A palavra de Deus reflete o seu testemunho, e Jesus é vida que gera vida e conduz à vida eterna. Que Deus nos ajude, que Deus nos oriente a cada vez mais conhecer a Cristo, não só a sua biografia escrita, mas conhecê-lo intimamente.